Olá, meu nome é Loreta, ginecologista e obstetra, e a gente está hoje no podcast, em mais um podcast com o Dr. Rogério Fenili, que é mastologista, tá? Faz parte da Sociedade Brasileira de Mastologia, que veio aqui falar com a gente sobre câncer de mama e reposição. Eu sou a Loreta, você é o Lucas, não vou te apresentar de novo, não vai falar nada. Rogério, se apresente. Oi, meu nome é Rogério Fenili, eu sou mastologista, sou amigo da Loreta, isso aí já dá um certo handicap para mim. E é isso, vamos falar sobre reposição hormonal e câncer de mama, que é um tema bem polêmico. Muito polêmico, acho que é o pior que tem. Eu acho que, assim, na minha visão, as pessoas não têm responsabilidade com a mama. Então, elas fazem reposição, você vê que a reposição melhora muita coisa, mas existe uma falta de responsabilidade com a mama, né? Então, tem uma pergunta que eu vou te fazer, que é a mais polêmica. Em relação à mama, cabe, na sua conduta, fazer progesterona para uma mulher que não tem útero? Bom, vamos lá. Você tem que saber que progesterona que você está falando, né? A progesterona sintética associada ao estrogênio, você fala, ou progesterona isolada? Qualquer progesterona numa mulher que não tem útero, Não, pensando na mama, pensando... Não cabe, já não cabe por causa do útero, né? Assim, e a progesterona em si, ela aumenta o risco, tanto a micronizada quanto a sintética. A sintética Obrigada, bem mais. senhor. Fale mais sobre isso, por favor, doutor Não Rogério. tem sentido. Por que você vai usar progesterona em quem não Porque tem útero? as Ele é o pessoas- fator protetor, né? Não, porque eles falam que as pessoas falam que a progesterona é muito importante porque ela tem um fator neuroprotetor, porque ela tem um efeito gabaérgico, que ela tem muitas funções. Ao levantar uma série de trabalhos, e olha que eu levantei trabalho, isso faz sentido no cosmo de laboratório, de pesquisa, que talvez seja algo muito promissor. Em termos populacionais, eu não consegui achar uma justificativa. Então, assim, numa mulher que não tem útero, eu não vou usar progesterona. Eu, Loreta, não uso. E assim, você, como mastologista, dê-me esta visão, por favor. Então, se você sabe que a progesterona associada ao estrogênio, em qualquer dos modelos de reposição hormonal, ainda mais na sintética, aumenta risco de câncer de mama? Que eles não repõem sintética. Isso Exato. eu vou ter que defender os... Sim, mas mesmo a Coleguinha. micronizada aumenta um pouquinho, tudo bem. Até os 5 anos é Exato. praticamente igual, mas depois Mas dos depois 5 aumenta. anos aumenta. E depois que você para, o risco permanece aumentado por mais 5. Perfeito. Né? Também. Então, assim, por que eu vou usar uma coisa que eu não preciso se eu estou aumentando o risco? O raciocínio é lógico. Eu tenho os outros benefícios e tal, mas espera aí, nós estamos falando de um risco de câncer que precisa ser evitado. Porque, de repente, você pode até prolongar a sua reposição com estrogênio, correndo menos risco se você não associar a progesterona. Então, seu benefício vai ser Melhor. prolongado. Conhece o João Bosco, né? O professor João Bosco. Então, ele é uma pessoa que sempre bateu muito isso na tecla. E quando eu conheci o professor João Bosco, eu ficava assim, mas por que ele tem tanto medo da progesterona? Eu falei, pô, o cara é o cara. Falei, vou estudar. E foi aí que eu fui ver. Falei, gente, não, ele tem razão. A progesterona aumenta ao longo do tempo esse risco do câncer de mama da mulher. Por quê? E não Porque é uma ela- coisa assim absurda, né? Mas Porque quando ela eu faz tenho... parte da regulação do receptor do estrogênio. Loreta. Ela faz uma regulação também do receptor estrogênico. E aí você pode aumentar o receptor estrogênico, você pode potencializar o efeito do estrogênio na mama, por isso que ela aumenta o risco. Nossa, não, isso é muito Você vai dar uma turbinada do estrogênio na sua mama, onde ele não precisa agir. Ele precisa agir em todo o resto. Menos lá. na mama. E você vai turbinar a ação dele na sua mama. E outra coisa, né? Existem outros jeitos, né? Outras maneiras, outras coisas que você possa fazer, seja do seu estilo de vida, alimentação. Tem Você razão. pode suprir, né? Com Tem outros fatores todos. que não precisa ser, né, defendido. Os benefícios que a progesterona Sim. daria, né? Sim. Nossa, perfeito. Não tinha este argumento Você até vê, ela então. não deixou pra apresentar, mas eu... Às vezes ajuda. Não tem sentido. Né? Eu acho que se você tem o útero, aí você tem que pensar de outra E maneira. o risco do câncer de Exato. endométrio é muito grande e justifica. Sim, mas O que aí, também não sem faz isso, a gente tirar o útero de todo mundo, né? Não, mas tem outros artifícios, né? Aí entrar na reposição hormonal é outra história, é outro podcast. Agora eu vou fazer outra pergunta aí da Não, testo. você pergunta. Não, pergunta da testo. E a testosterona? Porque hoje em dia tá muito na moda, né? Todo mundo, né? Passou na frente do consultório, parou o carro ali, implante de testosterona, né? Ou testosterona de várias formas. Bom, a testo ela tem um pouco de conversão em estrogênio, que vai funcionar basicamente como uma reposição hormonal, mas a gente não pode esquecer que tem o receptor androgênico na mama também. Assim, é meio paradoxal, porque para tumores que são receptores hormonais negativos,
Não vai fazer diferença. Agora, para tumores receptores hormonais positivos, ela causa até uma benesse, que ela dá uma reguladinha ali no receptor de estrogênio, mas ela vai ser convertida e vai atuar como uma espécie de reposição. Você está dando estrogênio indiretamente e está aumentando basicamente o risco. É que tem outra coisa que a gente tem que lembrar. Historicamente, quando você chegava na químio, nível 2, e não tinha muito o que fazer, você usava testo para tratar câncer de mama. Lembra disso? Não, você não lembra nem eu, porque a gente não estava nessa Em época. alta dose. Em alta dose. Você dava testo, aí você tinha uma regressão momentânea desse tumor. Só que a sobrevida do paciente não passava de 1 ano. Mas naquele ambiente, 1940, 1950, que nós não éramos vivos, aquilo melhorava. E é o mesmo paradoxo que o cara que ganhou um prêmio de mastologia, não sei se você sabe, em 1970, ele propunha tratar o câncer de mama com etinil estradiol, porque também tinha uma regressão, porque momentaneamente eu ocupava o receptor e ele diminuía, né? Tem trabalhos assim que mostram que o receptor androgênico nos tumores receptores hormonais negativos, ele funciona como um estimulante. Ele aumenta o risco. Que são os tumores mais graves, que é o tal do triplo negativo e do HER2 positivo, que são os tumores mais graves. É que as pessoas acham que, como a gente fala triplo negativo, você pode dar hormônio. Não, o triplo negativo é porque ele é mais próximo da célula tronco, então ele cresce mais rápido. Para tumores que têm receptor hormonal positivo estrogênico, por incrível que pareça, às vezes ele faz até uma regulação para baixo. Ele funciona como um antiproliferativo. É por isso que tem algumas teses, tem o professor lá da Bahia que também tem essa tese, né? O pessoal de reposição hormonal da testosterona meio que proteger. Ela pode proteger contra tumores luminais em algum certo grau, mas a proteção não é significativa a ponto de você prescrever teste para todo mundo. E lembrar, né, que mesmo você prescrevendo testosterona, por mais que você tenha a conversão, né, você vai aumentar o estrogênio, não é igual você usar o estrogênio. Não é. Sim. Estradiol para mulher é essencial, para tudo. Eu já vi usar testosterona em paciente durante a quimioterapia pela prostração da paciente. Não. Que é o esteroide anabólico. Às vezes também. você faz um certo anabolismo até para ela suportar o final da quimio, para não cair de vez. E qual que seria a melhor testo nesse caso? Seria o esteroide anabólico que talvez ele não convertesse em testosterona, né? Por exemplo, um derivado de DHT já foi estudado bastante, né? Que, ou seja, ele não vai ter a conversão para o estradiol. E vai ser anabólico o suficiente para ajudar essa mulher. São casos muito específicos, talvez, né? A paciente tem já um consumo muito grande, né? Corporal, tá muito emagrecida, não consegue tolerar tantos efeitos colaterais, tá parando de andar, né? Então acho que são casos bem específicos, dá para todo mundo, né? Não são poucas as pacientes que não aguentam chegar até o final da quimioterapia. Eu tenho exemplos quase todo dia. A quimioterapia é pesada. E você prescreve anabólico? Não. Devia prescrever. Faz uma consultoria com o Lucas. Eu não tenho essa melhor, expertise. faz a pós-graduação do Lucas. É que quem acaba vivendo esse momento é o oncologista, né? Porque nesse momento ela está na mão do oncologista clínico. Ela só volta para mim depois da químio, né? Para fazer a cirurgia, né? Mas a gente percebe várias pacientes bastante prostradas pós-químio e é prostração importante. Pra você ter uma ideia, eu tenho que esperar 30 dias depois da químio para poder fazer a cirurgia, para ela suportar a cirurgia. Senão ela não aguenta. Não aguenta. Ai, mas é porque depaupera muito, né? É pesado. Aí tem muita gente que prescreve testo com anastrozol, antiestrogênico do testo, para proteger a mama da mulher e não do estrogênio. Mas aí você vai... É uma salada. Agora te peguei, hein? É uma salada. Teria mais sentido você prescrever testo com o tamoxifeno. Você protegeria mais a mama do que com o anastrozol. Perfeito. Porque aí você bloqueia o receptor. Se você está bloqueando a via de conversão periférica e está dando via oral para ter uma conversão aqui, como é que você vai inibir isso? Ele vai chegar no receptor do mesmo jeito. Perfeito. Então você tem que bloquear o receptor. Não é, mas é isso que eu me pergunto. Aí eu fico... É meio lógico isso, outra coisa né? é você tirar os efeitos, porque o estradiol não vai agir só na mama. Exato. Vai agir em todos os lugares, né? Você vai colocar o anastrozol na mulher, você vai acabar com o estrogênio dela, da né? mulher, não vai ter mais nada, Principalmente a questão óssea, que é muito importante, né? O fator limitante para usar anastrozol é densidade óssea. Se você tem uma osteoporose e colocar um anastrozol, você vai arrebentar o osso dela, acabar de arrebentar. Não, mas é que as pessoas acham que se aí eu detesto, a testo vai substituir estrogênio no osso, que não vai. Não, porque a conversão é baixa, né? Não é suficiente para estimular o osso. Por mais que o osso tenha o receptor androgênico, o estímulo feito pelo estradiol é mais forte do que o da testosterona. Mas o que mais me assusta é a falta de conhecimento do próprio médico. Então, muitas vezes as pessoas assistem ou veem um trabalho de alguém publicado que tratou um tumor de mama
com testosterona e começam a replicar isso como fator protetor, mas falta informação do médico, como médico primeiro. Sim, porque é um raciocínio meio lógico, né? Assim, eu nunca tinha pensado nessa questão, mas você que me fez essa pergunta agora, o raciocínio é meio que... Óbvio. Óbvio, automático, né? Assim, não tem muito sentido você usar testo com anastrozol, né? O efeito é importante. Você pega essas pacientes que usam anastrozol, elas têm que usar aquele ácido zoledrônico lá, semestral ou anual para proteger o osso. É a prova cabal de que a conversão dele não é suficiente para estimular o osso. Ou talvez a dose que estão usando no implante também nem seja atuante, né? Porque você, assim, eu não uso, eu não sei como é, o que eu tenho acesso é só o que é publicado, e o que é publicado é de uma qualidade questionável, mas a pessoa usa a longa data, produz o trabalho e as pessoas começam a replicar. Então, me questiono muito mais, talvez esse anastrozol nem funcione, seja um placebo nessa dose que é utilizado. Né? 1 miligrama? Em pellet, né? É 1 ou 2 miligramas, não lembro. Eu não sei como é em pellet. O oral é 1 miligrama por dia. Não, é em pellet. Então, mas não tem esse estudo. Né? Então, talvez aquela dose que eles usem não sirva para nada, seja só farmácia. Não sei como é que ele consegue colocar uma de liberação lenta. Você não tem como calcular a dose diária, talvez, de liberação do anastrozol. É estimado. Tudo é um cálculo farmacológico, né? Do É que a finalidade é outra, né? No câncer de mama, você tem que bloquear completamente a conversão periférica. Talvez o uso dele em pellet não tenha esse objetivo primordial. Talvez ele permita um pouco de conversão periférica, porque não é esse o objetivo principal. Teriam que dosar o estrogênio para gente Exato. ver. Mas agora a gente ficou muito técnico, gente. Vamos voltar. Até que idade, em relação à mama, eu posso fazer uma reposição hormonal segura? Eu sei, só faço pergunta difícil. Não tem uma idade assim calculada. O tumor não tem calendário. A idade cronológica pouco importa. Você tem que classificar a paciente. Os estudos hoje americanos que classificam, até se você faz segmento, se você pode fazer A ou B, é classificar a paciente em forte ou frágil. Se ela é uma paciente forte, com uma expectativa de vida boa, por que você não pode prosseguir com isso? É aquela história que falava assim, não, só faz... quimioterapia até os 70 anos. 70 anos em uma semana não faz mais. O tumor tem um calendário, ele brecou, falou, não, beleza, já passou dos 70, não vou mais crescer. Vai morrer acordado. Ai, então, não existe essa questão não existe essa questão de idade cronológica. Você tem que classificar a paciente e as necessidades quão ela pode da paciente. viver, né? Quanto ela pode... Exato. É duro que você faz guidelines assim... Falando até de outro assunto que é a mamografia, que eles falam até quando prosseguir o rastreamento, né? Até quando ela tem uma expectativa de vida superior a 10 anos, né? Mas como fazer esse cálculo? Sim. Como é que você vai falar para uma paciente de 68 anos que acabou de se casar novamente que ela vai parar a reposição hormonal? Por quê? Você tem uma paciente assim? Tenho várias. Mentira! Rogério, que é isso? Então, assim, acontece isso. Hoje eu tenho, minha paciente mais velha fazendo reposição tem 87 anos. Então, hoje a longevidade permite, você citando a quimioterapia, hoje não tem mais faixa. Eu tenho paciente de 78 anos fazendo quimioterapia. Então, assim, é muito da paciente. Questão cronológica, acho que não cabe mais na medicina. E uma paciente que já teve câncer de mama, a gente pode fazer reposição hormonal? Vamos lá, OMS, NCCN, que são os órgãos. Não, agora... Mas aí ela chega para você. Então, mas quais foram os trabalhos que embasaram essa decisão? Você Quais? teve 2 grandes estudos no mundo. Você teve o HABITS e o Stockholm. Por que eles pararam? Porque aumentou a recorrência de câncer de mama, aumentou a volta do tumor. Começou no HABITS, o Stockholm estava até indo bem. No começo ele estava até dando um resultado animador até de proteção. Mas como nesse HABITS teve basicamente esse aumento de recorrência, que foi mais de 15%, comparando o grupo controle, você teve que interromper. Ele foi interrompido com 2 anos de estudo. E aí o Estocolmo na esteira parou também. Aí falou, puxa, vamos testar a tibolona. Aí teve o estudo 2 lá, o Million, e teve o Liberate, que foi o mais famoso. E aí não deu certo também, aumentou. Da tibolona tem bastante viés, né? Porque para quem que você prescrevia tibolona? Para quem era alto risco. E aí você prescreveu, aumentou, será que a amostra não foi mal selecionada? Porque foi bem na época do WHI também, né? Mas em tese
Então, o WHI também tem um monte de viés, porque você não sabe se aquelas pacientes já tinham microtumores antes do estudo que se desenvolveram. Você tem um monte de triplo negativo no WHI que não seria induzido por reposição hormonal. Como é que você explica isso? Então, são estudos, às vezes, com desenho estatístico mal. Mas, enfim, o fato é que hoje você não tem nenhum embasamento científico que permita. Há alguns ensaios clínicos procurando nas pacientes com tumores receptor negativo de tentar dar uma coisa, mas é tudo off-label, é tudo fora da realidade. Aí você tem que procurar soluções, né? Qual que é a única reposição que você pode fazer hoje numa paciente? O promestrieno, para melhorar a secura vaginal. Nenhum outro tipo de reposição você consegue fazer sem aumentar o risco do câncer de mama. Aí é uma conversa que você tem que ter clara, se vale o risco, explicando os motivos, se ela vai querer tomar ou não também, ela tem que ter uma decisão, é uma decisão compartilhada, mas você tem que explicar que não tem como você prescrever reposição para uma paciente que teve câncer de mama sem aumentar o risco de recorrência. Infelizmente é isso. E as recorrências são por câncer invasivo, não são nem carcinoma in situ, é câncer mais avançado. As reposições com testo, como a gente comentou, em pacientes que tiveram câncer de mama, há alguns estudos conduzindo, nenhum deles terminaram, que para pacientes que são receptores hormonais negativos, talvez a reposição da testo seja bastante maléfica, mas para os tumores receptores hormonais positivos, talvez não. Mas né? Tudo talvez. Vai ter que ser individualizado, né? Muito individualizado. Porque às vezes o que acontece, a mulher chega muito mal. Então ela quer a reposição de qualquer jeito. E muitas vezes o médico acaba querendo achar algum milagre para dar hormônio para essa mulher. Você tem que partir para soluções alternativas. E aí você tem a questão dos antidepressivos. Lembrar que para pacientes que estão usando tamoxifeno, só vale os derivados da venlafaxina. Porque você toma de forma inativa e os antidepressivos também, eles competem pelo mesmo lugar no fígado que vão transformar ele pelo lugar ativo. Então só a venlafaxina, que é outra enzima do citocromo lá. E aí você tem as questões ósseas que você pode tratar, talvez com bifosfonatos e outras soluções. Exercício. A questão cardiovascular, que você tem outras situações. O que pega um pouco muito é a questão geniturinária, que aí você estudam-se alternativas. O promestrieno, então, o laser é uma alternativa interessante, apesar de ter saído um trabalho que ainda saiu recentemente, que algumas mulheres tiveram bastante benefício, outras menos, mas não se chegou à conclusão qual era o nicho que tinha mais benefício. Não sei se vocês fazem isso na prática diária. Você não consegue identificar qual que vai ter bastante benefício ou que vai ter um pouco. Você tem que usar e você usa e você vê que alguma mulher que não vai, mas é só fazendo o que você sabe. E você falou do promestrieno, eu também concordo, né? Porque isso está bem sedimentado. Mas o estradiol 10 microgramas ao dia, que saíram alguns trabalhos falando que é seguro. Teve esse estudo E3N, né, que mostrou isso aí. Os levantamentos, a tendência é que estão seguros. Ainda não entrou como protocolo, por exemplo, do NCCN e das organizações internacionais aí para abuso. Mas os trabalhos estão mostrando que é mais seguro, que a absorção é baixa, que a ação dele é mais local. Então você pode usar, porque isso é realmente um problema. A prasterona também é uma boa indicação, porque o metabólito fica inativo, não cai na corrente sanguínea. Então, exatamente. Que é o DHEA para o DEA, né? Que são síndromes importantes, essa questão da alteração geniturinária, né? Uma queixa, né? Uma queixa muito importante, né? Muito importante. É muito importante. Interfere na vida dela, interfere no casamento dela, porque é um problema. Né? Agora, essas questões aí com antidepressivo tem que resolver, a questão do libido, a questão da autoestima, tem várias questões, tem o óleo de coco vaginal, tem vários hidratantes vaginais com ácido hialurônico, N situações que você tem que ir levando. É o que eu falo para paciente do câncer de mama, né? Sua vida mudou, a gente vai ter que se readaptar a uma nova realidade. A gente pode tornar essa realidade menos dolorosa, mas que a sua vida não vai ser igual ao que você tinha antes, não vai. É o novo normal, Exatamente. Aliás, as limitações e as questões de toda a natureza, desde exercício físico até outras coisas, cognitivas, etc., mudam, né? Rogério, você vê um benefício, porque assim, né, até, pelo menos até onde eu
entendo, né? A isoflavona, ela tem uma característica muito parecida com o estrogênio, mas ela não tem a mesma potência de ação do estrogênio, né? Então é óbvio, não dá para você fazer reposição hormonal com isoflavona, não vai ter essa potência, né? Mas ela tendo uma potência mais baixa, ela chega a ser suficiente na sua experiência ou ela ajuda em alguma coisa quando eu não posso, por exemplo, usar a reposição hormonal? Então, ela no nosso meio da mastologia, ela é considerada como uma reposição hormonal, mesmo tendo essa ação fraca. Você não tem trabalho autorizando o uso de isoflavona em pacientes com câncer de mama para amenizar sintoma. A gente tem suspeitas de que realmente ela não vai causar tanto efeito, mas não tem nenhum estudo feito nesse sentido autorizando. Olha, é difícil desenhar esse tipo de estudo, né, Lucas? Porque como é que você vai submeter as pacientes a um risco? Sim. Quem que vai topar, né, participar? Pergunto porque nos risco, estudos que melhora o flush, né, você tem da menopausa, então tem alguns estudos que viram melhora, né? Você está perguntando se no câncer tem alguma relação, eu não conheço. Mas ele é a prova de que ela age, né? Porque ela melhora os sintomas, né? Então é a prova inequívoca que ela é, em tese, uma reposição hormonal. Aí vem o Amora, vem um monte de coisa, né? A gente não sabe a concentração daquilo, né? Não sabe... Eu até acho que um pouco de isoflavona, o farelo, né, da soja que elas põem no leite, lá, melhora um pouco. Da própria alimentação. Exato, né? eu não sei quantificar para você o quanto que tem de estrogênio ali. E mesma coisa, né? Porque a soja, talvez, da alimentação, ela vai ter fibras, vai ter fitoquímicos, vai ter antioxidante, vai ter outras coisas que talvez, né, também vão atuar nessa confusão do que a gente pode saber. Mas uma coisa que eu vejo que melhora tudo é a atividade física. É uma coisa que a gente tem que estimular muito, né? Porque tanto a nível hormonal, de antidepressivo, que ela tem essa atividade antidepressiva, né? Melhora essas questões todas cognitivas, de memória, cardiovascular. Então, assim, um efeito indireto que a atividade física tem é melhorar todas essas outras questões, né? Então, assim, o que eu estava dizendo outro dia é que hoje o que se investe mais é na survivor, né? Na sobrevivente. O câncer de mama, antigamente, você não tinha muito tratamento. Ela ou morria durante o tratamento ou logo após. Hoje não. Ela trata, vira uma doença crônica, ela volta para o emprego, volta para o casamento e volta para a vida dela. E ela tem que ter um investimento nesse sentido. Quimioterapia engorda, aumenta a esteatose hepática, você tem que tratar tudo isso. É um combo, né, esses sintomas aí, né? Eu creio que a atividade física melhora até essa questão de fogacho, até pela questão no começo que você faz atividade física, piora. Porque quando você começa a atividade física, a temperatura corporal começa a subir, o fogacho piora muito. Mas depois do exercício, isso melhora realmente. Então, investir no estilo de vida dessas pacientes, mais do que nessa questão da reposição hormonal, acho que é fundamental. Perder peso, né? Perder peso, diminuir consumo de álcool, cessar tabagismo. Você para, deixa a gente beber 2 dedos de vinho todo dia. Não, mas pode. Eu acho que tudo na vida pode, desde que seja um pouquinho, né? Um pouquinho, então tá bom. Eu queria agradecer ao Rogério pelo tempo, pelo conhecimento, né, por tudo isso. E se surgir uma nova oportunidade e você puder vir, nós estamos aqui. Com certeza, eu que agradeço a participação e o convite. Estou à disposição. Obrigada.